Olá, boa tarde. Boa tarde, já quase boa noite, né? Estamos com mais uma live às segundas-feiras, como de costume, para que a gente possa compartilhar aí mais um pouco de conhecimento para todos vocês. Hoje eu tenho uma convidada também muito especial. Ela já esteve aqui no início do ano e, para nossa satisfação, está novamente para justamente continuar aquele papo que nós começamos sobre a atualização do Manual ONA na versão 2022, que é a Giovanni Lolato. Vamos ver se a Giovanni já está por aqui. Gil, se você estiver por aqui, é só se convidar para participar aqui da live. Eu também vou mandar o convite. Vamos ver qual que jeito que dá certo. A Gil deve estar como ONA. Já estão? Pessoal, até a Gil entrar, não esqueçam de usar o aviãozinho aqui, ó, do lado direito para encaminhar para as organizações, para os profissionais que vocês sabem que desejam certificar, acreditar na metodologia ONA, porque o que a gente vai falar aqui é de suma importância para eles. Gil, obrigada pela presença, obrigada por de novo ter aceitado o nosso convite. Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, Vivian? Obrigada. Obrigada a vocês por estarem aí sempre convidando a ONA a participar aí dos eventos e iniciativas, viu? E parabéns por essa iniciativa também, tá? Perfeito, perfeito. Estamos aqui todos muito ansiosos para entender o que mais mudou. Vou até pegar minha caneta para não esquecer de nenhuma pergunta. Mas o que mais mudou depois do nosso último bate-papo, né? E para quem não estava no nosso último bate-papo, que foi riquíssimo, vou convidar a Gil para começar a falar o que rolou, o que ela compartilhou daquela vez, fazer um resgate de tudo que foi compartilhado e depois a gente vem para as novidades. Combinado. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô vendo aí já vários participantes, hein? Que bacana aí, Vivi. Olha aí, já tem uma galera boa aí fazendo parte, nos ouvindo. E lá naquele início, né, Vivi, ainda estávamos ainda no início de toda essa revisão do manual, a gente não tinha ainda muita coisa que a gente podia já contar para vocês, né? Então, hoje a gente já tem um pouquinho mais de informações. Mas, assim, as grandes mudanças, então, para iniciar o nosso bate-papo e atualizar, né, quem não, por acaso não participou daquela live anterior, o manual PSS na versão 2022, primeiro momento nós pensamos, né, como que nós poderíamos estar trazendo aí novos perfis de organizações, né, novas normas de avaliação para dentro da metodologia da ONA no manual OPSS, que é o manual para organizações de prestadores de serviços de saúde. Então, no primeiro momento, nessa análise, o que nós entendemos? Que uma coisa muito importante era tentar trazer a avaliação, a acreditação em rede, né? Pensar em todos os perfis de serviços que a gente pudesse contemplar dentro da acreditação para garantir a continuidade e a integralidade do cuidado. Já que, inclusive, né, Vivi, a integralidade vem aí como um novo fundamento de gestão na metodologia, que é muito importante. Então, diante dessa primeira análise, qual foi a decisão tomada inicialmente em conjunto com todas as partes interessadas? De trazer, então, a atenção primária e o atendimento pré-hospitalar como dois novos perfis de serviços, ou seja, duas novas normas de avaliação para a metodologia de acreditação ONU. Então, essa foi uma primeira tomada de decisão no intuito de garantir, então, essa continuidade e integralidade do cuidado. Ainda pensando nessa questão, né, também trazendo em paralelo as especificidades de alguns serviços, ou seja, outro ponto bastante discutido, né, que tomou-se a decisão de fazer nessa nova versão, foi trazer também, abrir outras subseções de perfis já existentes de serviços, mas que tinham uma certa especificidade, onde as subseções atuais do manual vigente, do manual vigente 2018 ainda não atendiam necessariamente a todas essas especificidades. A exemplo, então, da oftalmologia e atenção domiciliar, né, Vivian? Que aí são dois perfis de organizações e duas normas de avaliação que já existem na metodologia ONA, porém a gente não tinha duas subseções específicas, uma para cada tipo desse serviço que eu comentei. Então, uma outra tomada de decisão foi trazer, então, duas subseções que pudessem atender as especificidades da oftalmo e da atenção domiciliar. É uma outra grande iniciativa aí da metodologia.
E ainda pensando, né, em novos perfis de serviços, aí, subseções, a anatomia patológica, né, os laboratórios da anatomia patológica, eles ficavam dentro da norma de avaliação juntamente ao laboratório. Então, no certificado, por exemplo, não se destacava nessa norma de avaliação. Então, já existia subseção, então por que não fazer essa divisão para destacar aí a anatomia patológica como uma norma de avaliação, então agora oficializada dentro da metodologia, né? Então, foi uma outra também mudança que foi trazida aí nesse momento, uma mudança bastante importante. E a gente tinha, né, ainda tem, né, Vivi, o manual lá da odontologia, que na verdade é uma versão aí que estava necessitando já há bastante tempo de uma revisão. Então nós optamos, já que é também uma OPSS, né, odontologia, então nós optamos por trazer a odontologia para dentro do manual da OPSS como uma subseção, então, que fizesse parte, né, compondo aí, então, também as organizações prestadoras de serviços de saúde. Então, algumas aí das grandes mudanças, né, Vivian, na metodologia aí da ONA. Exatamente. E continuando nessa linha de perfis, novos perfis de organizações, né? E esse é um comportamento que a ONA sempre resgata quando ela faz a revisão dos manuais. No último de 2018, a gente inseriu como uma NA também o serviço de oncologia para ele se enxergar melhor no manual, né? As suas particularidades. Foram contemplados novos serviços como câmara hiperbárica, serviços de oxigenoterapia. E a gente também teve uma novidade que foi a telemedicina, né? Tão presente na pandemia, que isso também teve uma valorização no manual. Conta pra gente como que isso está previsto para o manual de 2022. Isso, perfeito, Vivian. Então, como a gente acaba fazendo uma revisão das normas de avaliação, tanto no que já existem dentro da metodologia, bem como novas, bem comentado, Vivian, a telemedicina, ela vem não ainda como uma norma de avaliação, mas ela vem como uma subseção dentro do manual. E aí, como é que vai funcionar, então? Para as organizações que hoje, né, já são acreditadas, ou as que virão, né, adquirir aí, ter adesão à metodologia da ONA, elas terão que tem o processo da telemedicina, então esse passará a ser um processo que vai fazer parte da avaliação da acreditação da metodologia ONA, tá? Então, e como a telemedicina, né, Vivian, tem questões também bastante específicas e particulares, né? Então, não tinha como a ONA não tomar a decisão de trazer uma subseção específica para a telemedicina. Inclusive, né, a ONA teve o cuidado de buscar no mercado aí especialistas que pudessem trazer todas as visões na telemedicina, não só falando aí da questão da segurança da informação, que é muito importante, da questão dos sistemas, da preparação dos profissionais, do próprio envolvimento do paciente e família, na questão de critérios muito bem definidos aí, né, se um paciente, se ele está sendo atendido em um atendimento à distância e por algum momento, de acordo com aquele critério, ou ainda no início, ele tem que ir para um atendimento presencial, então, que isso tudo pudesse vir de forma bastante clara e específica aí nos requisitos dentro dessa subseção da telemedicina. Então, ficou uma subseção bastante criteriosa e com requisitos aí bastante recheados aí para garantir toda a segurança do paciente, bem como a segurança do processo na aplicação aí da telemedicina, Vivian. E muito próximo da nossa realidade, né? A gente está vivendo isso, né? Exato. Isso que é bacana. A legislação ainda não conseguiu, na sua totalidade, contemplar toda essa situação de telemedicina, mas a gente conseguiu já na acreditação prever normas e padrões e requisitos esperados para as organizações que adotam esse modelo. E existem organizações, até antes da pandemia, que já executavam muita coisa, né, por telemedicina. A gente vê, por exemplo, serviços de imagem, né? Onde a gente tem empresas e estruturas exclusivas só para laudar, só para avaliar imagens, tudo online. Né? Bem lembrado, Vivian, é importante resgatar isso também, né? Porque às vezes dá-se o entendimento de que assim, veio a pandemia, começou a telemedicina, então é só a partir desse momento para frente. Na verdade, não. Você tem toda a razão. E a valorização dessas organizações é muito importante. E só aproveitando que você comentou disso, assim, nós podemos ver nas avaliações testes que aconteceram,
por exemplo, na telemedicina, como que a organização que nós, uma delas, né, que nós acompanhamos a avaliação teste, como que ela já vinha com esse processo há bastante tempo e que de fato ela conseguiu nos apresentar naquele momento um processo bastante consistente, porque já se trabalhava de alguma forma essa questão dentro da instituição, né? Não foi da noite para o dia que o processo foi estruturado. Então, isso é muito bacana. E sabe, Vivi, um outro relato também, aproveitando que eu comentei aí da avaliação teste, um outro relato bacana também que nós vimos nas avaliações testes foi assim, atendimento pré-hospitalar, por exemplo, que o profissional ele falou assim, olha, na hora em que eu tive que pegar esses requisitos aqui e avaliar, né, se eu atendia ou não, e fazer uma avaliação dos próprios requisitos, ele falou assim, nossa, eu tive uma visão totalmente diferente do que eu tinha. Ele se enxergava muito, né, o gestor do processo se enxergava muito como um processo de suporte e de apoio, mas ele não se via integrado naquela organização ou naquele sistema de saúde. E assim, ele falou que foi uma virada de chave para ele, a importância do atendimento pré-hospitalar, mas integrado a todos os outros processos do sistema. E aí é muito bacana, né, Vivian, quando a gente consegue ver e ouvir isso, esses relatos aí dos profissionais que estão à frente dos processos, do quanto que a metodologia também ajuda eles a terem uma visão de gestão, né, uma visão diferente do processo a qual eles fazem parte. Então, é muito bacana a gente ouvir esses relatos, a gente fica super feliz, né? E uma visão de linha de cuidado, né? Uma visão Exato. que você enxerga todo o caminho do paciente extramuro da organização. Né? A gente sai daquele quadrado. Pessoal, Exato. ressalto a vocês que hoje a live é super importante, é uma live que está trazendo aí todas as novidades da versão 2022 do manual. Então, se vocês lembrarem de alguém que precisa escutar o que a gente está discutindo aqui, organizações profissionais que querem adotar a metodologia de acreditação nacional, ONA, mandem aí pelo aviãozinho para que eles sejam notificados aí por vocês e assistam esse conteúdo que já começou, é incrível. E tem mais uma coisa, além da atenção, além do atendimento pré-hospitalar, né, que envolve aí todos os serviços de remoção, né, dos mais diversos meios. A gente também tem a atenção primária que foi incluída no manual versão 2022. Falando de atenção primária, quem é elegível? Quem pode se candidatar? Qual é o tipo de organização que está contemplada nesse escopo? Os importantes que você está trazendo, Vivian, porque assim, primeiro existem aqueles critérios de elegibilidade, que são aqueles critérios que a gente chama dos critérios gerais, né? Que é aqueles que a instituição deve estar constituída no mínimo aí há um ano, ter todas aí atender a todas as licenças sanitárias que ela precisa ter, então isso a gente se mantém, é um critério geral, né? São critérios gerais para todas as normas de avaliação. Mas a atenção primária que é elegível para a acreditação da metodologia da ONA, é aquela instituição que ela está dentro de uma organização de saúde, ela pode ser avaliada como um processo ou ela pode ser avaliada como uma instituição que ela tem o seu CNPJ e CNES próprio também. Então é importante a gente deixar isso claro, e da mesma forma o atendimento pré-hospitalar, sabe, Vivian? Então esse critério, a organização, como você falou anteriormente, a organização ela precisa se enxergar dentro da metodologia, né? Sim. Então às vezes uma instituição de saúde, ela tem ali a atenção primária como um processo para continuidade do cuidado, mas também existem aquelas organizações que têm o seu CNPJ próprio, o seu CNES próprio e que está constituída, então ela tem esse perfil da atenção primária, então ela é elegível para a metodologia de acreditação ONA. Então é importante a gente deixar isso bastante claro e também sempre relembrar que existem esses critérios gerais, mas também os critérios específicos aí que fazem parte da norma de avaliação para determinado perfil de serviço aí, como a atenção primária que você comentou muito bem. E para que quem está aqui nos assistindo não confunda, né, com o que a gente já teve de histórico na ONA, nós tínhamos os programas de prevenção de riscos, que era destinado a operadoras, né, onde a gente só avaliava o programa de prevenção. Quando a gente está falando de atenção primária, a gente está englobando mais requisitos, o escopo é maior que o do programa, certo? Perfeito, Vivian. Então, todo o escopo de requisitos que vem desde uma estruturação do serviço, recursos necessários, profissionais capacitados, habilitados, perfis de profissionais, né, para que possam atender aquele determinado perfil de serviço, todos esses requisitos que vocês enxergam aí um pouco também nas outras subseções da atenção 2, né, da seção 2, que é a atenção ao paciente, eles vêm também
e compõem, fazem parte aí do grupo de requisitos da atenção primária. Então, é importante isso que você falou, que para não gerar esta confusão do que já existia, né? Então, inclusive, até esse programa ele já nem é mais vigente. Então, perfeito você ter comentado nisso, Vivian, que eu acho que é importante a gente deixar essas questões bastante claras. Inclusive, Vivian, com o envolvimento da equipe multidisciplinar, com toda uma trajetória do paciente que precisa ser atendida. Então, desde o momento em que eu tenho um paciente que chega na atenção primária, bem como essa continuidade do atendimento, do tratamento, bem como referência e contra-referência, né, Vivian? Esse vai e volta do paciente, seja para uma unidade hospitalar, ambulatorial, atenção primária. Então, tudo isso faz parte de toda essa linha do cuidado e toda essa trajetória e que estão compostos aí dentro do requisito, então, dos requisitos que fazem parte aí dessa subseção, né? E como norma da avaliação também. É isso aí. Pessoal que está fazendo um monte de Tô vendo aqui. Perguntas. Todos cumprimentando. O Jorge falando que dupla sensacional. A Amanda correndo para acreditar ou não. Amanda, depois escreve aqui pra gente se você já vai acreditar no 2022, a partir de janeiro, ou se você vai certificar ainda esse ano no ONA nível 1. Muito bom, sua expectativa. Show de bola. E eu vi, Vivian, que teve alguém que perguntou sobre a venda, né, do manual. Pessoal, estamos aí batalhando para que essa semana a gente consiga já disponibilizar o produto aí na loja da ONA, tá? Então fiquem atentos aí que talvez até no mais tardar quarta ou quinta vocês já tenham esse produto disponível, tá bom? Exato. E deixando claro que essa venda, a pessoa já é reserva de compra ou a pessoa comprando a partir da próxima semana já vai ter acesso ao conteúdo? É importantíssimo, Vivi. O acesso ao conteúdo, na verdade, ele é somente a partir do dia 18 de novembro, que é onde acontece o lançamento oficial do manual, tá? Então, na verdade, nós estaremos, inclusive nas publicações, disponibilizando a pré-venda. Então, vai ser um número X de manuais que estarão disponíveis nessa pré-venda. Então, fiquem atentos aí nas publicações das redes sociais. Mas importantíssimo o que você está dizendo, a disponibilização do manual somente após o lançamento dia 18, inclusive um ponto importante da atenção para que vocês fiquem bem atentos e que a gente acompanhe e consiga atender as expectativas de vocês. A produção do manual, o manual físico, na verdade, ele vai passar a ser entregue somente a partir de dezembro ou janeiro, vai depender aí da produção do conteúdo. Então, a partir do dia 18, a gente tem a disponibilidade do e-book, que é o digital, tá, Vivian? Então, bem bacana você ter pontuado isso, que é importante deixar isso claro, para não gerar expectativa de que já vou comprar na quarta, na quinta já vou ter o manual, né, Vivian? Mas pelo menos o e-book já consegue ter acesso, né? Depois do dia 18 de novembro, perfeito, isso mesmo. E o online também só fica disponível em dezembro ou a partir do dia 18? Não, o e-book que é online já vai ficar disponível a partir do dia 18, que é o lançamento oficial. O e-book já é o manual na íntegra. Isso, já é o manual na íntegra, perfeito. Igualzinho ao manual impresso. Então, perfeito. Gente, manual, ó, save the date aí para vocês, já anotem aí no caderninho, para que vocês não percam o lançamento e sejam os primeiros aí a partir do dia 18 a conhecer como ficou esse trabalho maravilhoso, feito a muitas mãos, foram mais de 100 profissionais aí envolvidos, especialistas. Eu sempre ressalto que foi a versão de atualização que eu participei, né? Participei das 3 últimas, 2014, 2018 e agora 2022, em que eu vi o maior número de profissionais sendo envolvidos. Então, as discussões foram riquíssimas. Muito. E o manual, com certeza, vocês vão ficar encantados. A Rosália trouxe uma questão, assim, super importante, que, inclusive, eu ouvi hoje numa reunião da boca de um superintendente de uma dúvida que ele costuma ouvir também de organizações que ainda não conhecem com tão profundidade o assunto acreditação. E ela traz aqui, ó, existe alguma parceria da ONA com o Ministério da Saúde para que a acreditação esteja mais presente na saúde pública? Vou deixar você responder, depois eu conto o que eu ouvi dele. Tá bom. Pergunta bastante importante. Mas assim, a ONA não tem nenhuma parceria com o Ministério da Saúde, não tem nada, nenhum programa ou projeto, né, que pudesse aí favorecer mais, vou dizer favorecer mais, porque na verdade a metodologia hoje ela é de forma igual para as organizações, independente de serem públicas ou privadas. A gente entende
toda a estrutura das organizações, né, modelos de gestão, eles acabam sendo diferentes, disponibilização de recursos, mas a metodologia ONA, gente, ela não diferencia, tá? Ela é exatamente a mesma metodologia para organizações públicas ou para organizações privadas. Tanto que critérios de elegibilidade, por exemplo, são os mesmos, os requisitos que estão lá na metodologia são os mesmos. Então, a metodologia, gente, ela é aplicável, independente de ser uma organização pública, privada, filantrópica, organização de grande porte, médio porte, pequeno porte. Então, isso é importante deixar bastante claro. E até, Vivian, assim, nesse ponto de organizações públicas ou privadas, independente, porque às vezes, por exemplo, possa ser que tenha ou futuramente alguma parceria, mas ainda assim, parcerias ou qualquer programa, ele não muda a metodologia, a essência da metodologia mesmo. Então, acho que é importante a gente deixar isso bastante claro, mas não temos nenhuma iniciativa aí junto ao Ministério da Saúde, não. Mas conta pra gente, Vivian. Vou contar. Conta. Antes vou complementar a sua fala, que foi perfeita. E existe ainda uma lei, né, que é a lei de número 13.003, que foi publicada lá atrás, em 2014. Depois a gente teve até uma ementa, né, que é o fator qualidade, em que a ANS apoia aí o fomento da acreditação. Isso. E preconiza que as operadoras que tenham aí em seu rol de credenciados organizações que sejam acreditadas tenham um reajuste de honorários anualmente para reconhecer, né, a qualidade do serviço que é prestado por essas organizações e para valorizar, portanto. Então, este incentivo existe quando a gente fala de organizações que não são totalmente públicas, mas existem muitas organizações públicas, né, que atendem num percentual uma população aí de pacientes, de convênio, etc., que pode ser um estímulo e pode ser um incremento na receita dessa organização. Paralelamente a isso, é bem importante lembrar que, apesar de a ONA não ter uma parceria com o Ministério, a metodologia ONA ela é homologada na ANS, na Agência Nacional de Saúde, e o IBS tem algumas parcerias com federações, com sindicatos, em que organizações que atendem SUS, não importando o percentual, a gente subsidia uma parte do processo. A gente tem um programa de incentivo para essas organizações. Então, quem tiver interesse, quem estiver aqui e quiser conhecer um pouco mais como funciona esses programas de incentivo, é só acessar aí o nosso e-mail, atendimento@ibis.med.br, ou nos mandar um direct no final dessa live para que vocês sejam atendidos pela nossa equipe, tá? Então, a gente sempre levanta a bandeira. Hoje, 33% dos nossos clientes são de instituições públicas, são de organizações que atendem público. Eu queria até que esse percentual fosse maior, né? Maior, né? Com certeza. Propósito, né? De contribuir para a saúde do Brasil. Então, é importante que vocês conheçam esses programas de incentivo e estejam aí a par de tudo isso. Vivian, me permite só uma questão que eu acho que é importante. Claro, a ONA sempre busca, uma coisa que a ONA sempre faz nas revisões dos manuais, né? E esse ano nós conseguimos aí, graças a Deus, um número muito expressivo. A ONA sempre busca o apoio, né, técnico e também de divulgação para sociedades e associações, né? Então, que querendo ou não, traz um peso bastante importante para a metodologia em termos técnicos e também depois nesse apoio da divulgação, sejam nos eventos que as próprias sociedades e associações realizam, bem como as que a ONA realiza e as convida, ou que as próprias IACs, né? Então, acho que é um dos pontos que ajuda aí a fomentar e capilarizar cada vez mais a metodologia, bem como trazer esse peso técnico também das sociedades e associações, né, Vivi? Exato. E o olhar também para esse perfil de organizações, né? Sim, que a gente possa sempre, nas revisões do manual, contemplar qualquer tipo de organização. Essa é a grande beleza da metodologia. Mas o que esse superintendente me trouxe
foi o quanto as organizações ainda têm aquele pensamento mais, eu diria, antigo, né? Do início da acreditação, onde lá nos primórdios ela foi voltada para organizações complexas, para organizações hospitalares, e é uma luta, né, nossa, das acreditadoras, da própria ONA, dizer para a sociedade de saúde como um todo, para as organizações de saúde, de que a metodologia foi desenhada para qualquer tipo de organização. Desde aquela menorzinha lá de 4, 5 funcionários, até as maiores. Então, ela tem essa beleza de não ser prescritiva, justamente para se adequar a qualquer perfil de organização. Então, não é porque a organização ela não é privada ou ela não é um hospital que ela não pode adotar. Pelo contrário, ela é feita também para esse tipo de organização. Não é isso? Perfeito. Estou falando mentira? Excelente. Não, jamais. É isso mesmo, Vivi. É importante a gente esclarecer isso. Tanto, né, que dentro da metodologia, lógico, tem alguns requisitos que até se permitem que o avaliador, dependendo do perfil da organização, e ele entender que realmente não se aplica, por exemplo, o não se aplica, ele faz parte da metodologia, né, para algumas questões bastante específicas e que aquela organização não atende. E o que você está trazendo é muito importante, porque assim, pode até parecer pelo número de requisitos, né, Vivi? Mas que nessa versão nós vamos ter, inclusive, um número menor de requisitos, porque a grande preocupação do grupo, e era muito interessante, a gente participando dos grupos o tempo todo acompanhando e tentando participar o máximo possível das discussões também, a preocupação de todos os especialistas, avaliadores, né, representantes das IACs que estavam ali fazendo a revisão do manual na versão 2022, a preocupação era unânime no sentido assim, vamos manter os requisitos de uma forma com que a gente consiga deixá-los mais claros, consolidar o que às vezes eu posso ter 2 ou 3 requisitos falando da mesma questão que a gente tem a oportunidade de estar consolidando, ou então dentro de alguns grupos assim, olha, gente, esse requisito aqui, ele não se aplica para nenhum perfil, nem a mais complexa e nem a menos complexa, é aquele requisito que você vai chegar lá e que você vai ter que dizer que eu atendo ou nunca vai atender. Inclusive isso, vamos retirar, vamos trazer para cá um outro requisito que possa agregar muito mais para a metodologia. Então, as discussões foram tão ricas nesse sentido, que eu vou dizer para vocês que assim, olha, se você tinha essa impressão, tomara que agora você elimine de uma vez por todas essa impressão, porque, de fato, a intenção, inclusive, né, Vivian, trazendo aí orientações, sugestões de evidência para cada requisito, para possibilitar cada vez mais essa abertura desse leque, para que todas as organizações possam realmente participar da metodologia. Então, você está certíssima, isso é muito, muito verdadeiro, isso se aplica para todos os perfis, e independente da complexidade, gente, isso é muito importante, exatamente, viu? E o IB sempre levantou essa bandeira e sempre tentou diluir, né, essa proporção aí para que mais organizações não hospitalares adotem a metodologia, porque dá para aplicar práticas de segurança da mesma maneira. Sem dúvida. Tem um outro ponto que eu quero que você fale aqui pra gente, que foi uma mudança considerada e bem importante para as organizações, que é a etapa de autoavaliação, né? Então, muito bem. Explica pra gente como que vai funcionar, quem que preenche a autoavaliação, em que momento ela é feita, ela elimina o diagnóstico ou não. Conta para nós, por favor, como é que funciona a autoavaliação agora na nova versão 2022. Vamos lá. Primeira coisa, gente, vamos deixar aqui bem claro. A autoavaliação não tem nada a ver com diagnóstico organizacional. E é importante que todos entendam muito bem isso. Porque a autoavaliação, ela não é realizada pela equipe de avaliadores. Ela é realizada pelos próprios profissionais da organização. Ela é preenchida pela organização de saúde. Então, não é válida e nunca vai ser, e não é essa a intenção da ONU, ela ser válida ou substituir um diagnóstico organizacional. Primeiro ponto, acho que é isso que a gente precisa deixar bastante claro, tá? Então, a organização de saúde, ela vai ter que preencher esta autoavaliação. Quais serão os momentos obrigatórios aí no processo todo da acreditação? Os momentos que antecedem a avaliação para acreditação. Então, ou seja, uma organização que não é acreditada ainda, ela quer participar da metodologia, vai fazer parte do processo. Então, antes da visita da avaliação para acreditação, ela vai ter um período que ela vai precisar preencher esta avaliação. Esta autoavaliação, desculpa, bem como posterior ao longo aí do ciclo nas recertificações ou então nos upgrades, né? Quando a instituição vai querer mudar aí de um nível para outro. Esse tempo de preenchimento, gente, vai depender do processo. Quanto antes a IAC conseguir agendar a avaliação
para acreditação ou para recertificação ou upgrade, mais tempo a organização de saúde vai ter para preencher esta autoavaliação. Então imaginem o seguinte, a autoavaliação, a organização de saúde vai preencher e vai dizer se ela atende ou não aquele requisito. Inclusive vai ter opção lá para ela colocar observações, incluir anexos, caso ela queira, mas é uma avaliação que a própria organização faz dela mesma. Esta informação ficará disponível posterior, antes da avaliação para a equipe de avaliadores? Sim, com a intenção até do avaliador poder olhar previamente, entender e até avaliar a maturidade daquela organização e tudo mais. Muito nesse sentido, para servir até como um apoio na avaliação. Mas é importante deixar isso bem claro, que isso não substitui, até porque, gente, a avaliação feita pelos avaliadores é totalmente diferente do que uma autoavaliação. Às vezes o entendimento da organização que aquele requisito se aplica ou não se aplica, ou a evidência que ela tem, está atendendo totalmente, e o avaliador pode chegar lá e dizer, olha, não, essa evidência não atende esse requisito, ou até o contrário, né? Porque não, às vezes a organização está achando que não atende, o avaliador chega e diz assim, não, olha, essa evidência atende a esse requisito. Então, é importante deixar isso bastante claro. E uma coisa legal, Vivian, da autoavaliação, é que assim, a intenção da ONA é deixar esta autoavaliação disponível também entre as manutenções ordinárias, de forma facultativa. Então, às vezes a organização, eu quero aproveitar e preencher aqui a ferramenta dentro do sistema da ONA, até para eu me autoavaliar entre uma manutenção ordinária e outra, para saber como é que eu estou, se eu tenho alguma pendência que eu preciso trabalhar ou não. Então, ela vai poder utilizar isso como uma ferramenta até da auditoria interna. A gente sabe aí que muitas organizações de saúde acabam colocando todo o manual no Excel para servir de checklist lá para a auditoria interna. Então, elas vão poder ter essa ferramenta dentro do sistema, tá? Mas os momentos obrigatórios, realmente, eles serão aí previamente uma avaliação para acreditação, tá? Muito bom. Consegui esclarecer? Sim, consegui, eu acho que foi super claro. Depois eu peço feedback aqui do pessoal, mas eu entendi e foi bem claro. Uhum. E é um grande exercício, né, pessoal? Um exercício até de engajamento, né, da equipe. Sim. Vamos responder tudo junto. De alinhamento, de entendimento do que realmente atende aquele requisito ou não. Então, certamente, vocês vão sentir o quanto essa prática vai trazer aprendizado para a organização. Bom, inclusive, né, Vivian? Me perdoa, só para complementar. Claro. Tô falando pra caramba, né, Vivian? Mas só para complementar, a orientação e a sugestão de evidência, inclusive, estarão disponíveis lá no momento em que vocês forem preencher a autoavaliação, vai estar disponível ali junto aos requisitos para auxiliá-los, tá? Então, essa informação, inclusive, foi até mais proposital para a autoavaliação do que para a própria avaliação em si, tá? Perfeito. A gente já estava aqui no meu script para falar disso. Ótimo. Então, tá bom. eu entendo que também essa é uma mudança super importante, considerável. A gente ouviu muito, né? A gente, por 4 anos, entre uma versão e outra, as acreditadoras e a própria ONA ouve muito as organizações que estão implementando a norma. E uma das coisas que sempre foi falado preciso de ajuda para entender o requisito, né? O que ele quer dizer. E essa vai ser a primeira versão em que a descrição do que ele quer dizer vai estar evidente para as organizações. Bem como as evidências, exemplos de evidências que a organização pode adotar para atender aquele requisito. Então, eu tenho certeza de que isso também foi um salto gigantesco para a metodologia e as organizações estarão bem mais amparadas de conhecimento, inclusive, para alinhar com as suas equipes. Sem dúvida. Fala um pouquinho também sobre as mudanças nos fundamentos de gestão de saúde e as dimensões da qualidade que a gente resgatou, né, como que elas vão aparecer, como elas foram utilizadas aí na construção do manual e como que as organizações de saúde vão se beneficiar com essas mudanças. Muito bom, Vivian. E é importante esse ponto que você está trazendo, porque assim, o modelo conceitual, né, da metodologia da ONA, que desde o seu princípio, desde lá de 1999, né, até um ano antes, os fundamentos de gestão e as dimensões da qualidade, eles são base para toda essa consolidação da metodologia ao longo dos anos, né, Vivi? Então é importante a gente sempre resgatar isso e relembrar de que para a revisão dos requisitos, bem como inserção de novos requisitos,
Todos eles são estruturados ou revisados, então, com base, né, nos fundamentos de gestão e das dimensões da qualidade. Qual é a proposta, né, para essa nova versão dentro dos fundamentos de gestão e das dimensões? Lá nas dimensões da qualidade, né, vocês vão lembrar que a gente tinha segurança não só nas dimensões da qualidade, bem como nos fundamentos de gestão. Então, nós optamos por reorganizar. Bom, vamos deixar, então, a segurança, né, como uma dimensão da qualidade, não mais dentro também dos fundamentos de gestão. E vamos trazer aqui para os fundamentos de gestão outros itens que a gente possa garantir, então, o que nós estamos querendo enquanto metodologia, né? Seja ou toda uma avaliação transversal, uma avaliação consistente de segurança do paciente, um cuidado contínuo e integral, né, em todo o processo da avaliação. Então, para isso, lá nos fundamentos de gestão, nós estamos trazendo a integralidade, então, como um novo fundamento de gestão. Um outro fundamento de gestão também que veio, e que assim, gente, desde o início que nós estamos falando aí dos fundamentos de gestão, a gente deixa claro, a governança clínica. Mas a governança clínica e suas responsabilidades, que vem aí no bloco aí da governança clínica, né, a gestão de riscos, a auditoria clínica, bem como outros pontos que são muito importantes, não significa que eles estão vindo novos agora nessa versão. Muito pelo contrário, né, Vivian? Desde lá do princípio também tem lá a gestão de risco dentro da metodologia. Mas o termo governança clínica, ele vem sim como um termo novo e como um novo fundamento de gestão. Inclusive lá na 1.1, que é na liderança, tem lá sim um requisito também falando da governança clínica, o que ela representa com seus pilares e quais as responsabilidades da liderança para a governança clínica, para deixar claro isso também, né, para as organizações de saúde. Então, ou seja, agora ela vai poder olhar para a governança clínica dentro da instituição, enxergá-la como um fundamento de gestão e bem como um requisito que começa como uma diretriz lá na liderança, na 1.1, e que vai ser desdobrado ao longo de todas as outras subseções. Uma outra mudança importante, Vivian, foi a questão das dimensões da qualidade, onde nós trouxemos o cuidado centrado no paciente, que apesar de a metodologia também já trazia sim requisitos que eram voltados para cuidado centrado ao paciente, mas agora ela vem fortemente como um fundamento, como uma dimensão da qualidade, para trazer isso também de forma mais forte e mais explícita dentro da metodologia. E também como um fundamento de gestão, organizações de alta confiabilidade. Mas deixando bem claro, gente, que isso tudo, esses fundamentos de gestão e essas dimensões da qualidade, as que já existiam e as mudanças que estão sendo trazidas nessa nova versão, todas elas refletem, né, em todos os padrões e requisitos da metodologia. Tanto que vocês vão ver que no manual vai ter um desenho, nós fizemos questão, né, Vivian, lá no grupo do comitê executivo, o diagrama, o infográfico lá, justamente para poder deixar clara essa correlação, né, do modelo conceitual com os requisitos. Porque nós discutimos lá no comitê executivo como que a gente pode deixar isso mais claro dentro da metodologia, trazer de uma forma com que facilite a compreensão e o entendimento dos profissionais de saúde, que possa também auxiliar aí a equipe de avaliadores em toda essa aplicabilidade. Então, a nossa intenção, né, Vivian, é fazer com que esse modelo conceitual, de fato, ele faça parte na prática, no dia a dia, lá na avaliação dentro das organizações de saúde. Perfeito, muito bom, muito bem colocado. Eu participei de alguns grupos de revisão e realmente a gente sempre levava à tona e a reflexão do que aquele requisito, como aquele requisito reflete de alguma maneira ou um fundamento de gestão em saúde ou uma dimensão da qualidade, né? Para justamente ter certeza de que aquele requisito precisa estar ali, de que aquele requisito realmente vai gerar valor para o paciente, para aquela organização que está adotando a metodologia. E governança clínica é um assunto tão importante, transversal, que deve ser visto de maneira transversal desde a alta direção, que a gente trouxe esse ano dentro de uma trilha de cursos que o IBIS promoveu. Quem não acompanhou ainda tem tempo aí de acessar. Depois também vocês podem olhar lá no nosso site, está disponível para que vocês conheçam e aprendam um pouco mais, né, com uma maior profundidade sobre isso. É uma trilha bem robusta. Tem uma pergunta aqui, mas antes de eu ler essa pergunta, eu queria que você falasse de mais uma mudança do manual ou não mudança. O que acontece com a pontuação
para as organizações, né? Então a gente em 2018 teve a primeira versão que levou em consideração o quantitativo de atendimento dos requisitos. Isso foi um marco também na época, ficou super claro. Sim. E agora a dúvida, né, que muitos também nos trazem vai mudar alguma coisa em relação à mensuração, a percentual de atendimento para cada um dos níveis ou não? Tá. A mudança, resumindo um pouquinho, né, para a gente para não ter que falar da fórmula de cálculo, né, Vivian? Mas assim, a grande mudança é a seguinte: ao invés da gente trabalhar com percentuais, né, em cada nível, como tem na versão 2018, então vocês têm lá aquela tabelinha onde lá para o nível 1 eu não posso ter nenhuma não conformidade, aí lá para o nível 2 eu tenho um percentual de não conformidade que aceito, mas já quando eu vou para o nível 2 eu não posso ter nenhuma não conformidade de nível 1, enfim, e assim aquela sequência lá até o nível 3, né? O que acontece? Agora a ideia é assim, eu posso ter, os requisitos todos eles podem serem classificados ou como da mesma forma, lá conformes, não conformes, né, ou parciais conformes, ou até o não se aplica, mas vai ter uma nota de corte, então, ou seja, se eu posso ter, como por exemplo, vou tentar comparar um exemplo, um manual com outro até para ficar mais claro. Lá no manual de 2018, no nível 1, eu poderia ter até 10% de não conformidade. Ok. Sim. Mas agora quando eu ia para o nível 2, eu não poderia ter nenhuma não conformidade do nível 1. Agora, eu posso ter no nível 2 uma não conformidade de nível 1? Vou poder ter, desde que eu atenda uma nota de corte. Então, a intenção foi tentar garantir uma fluidez maior no sistema de medição, Vivian. Então, é o seguinte, vocês vão ter que olhar sempre para essa nota de corte. Eu tendo a nota de corte, independente de eu ter tido não conformidade ou não, ou parcial conforme, se eu estou dentro daquela nota de corte, eu sou acreditado. Caso contrário, eu não serei acreditado. Então, tem ainda aquelas questões que hoje a gente já tem em norma, como revisita ou plano de ação, isso se mantém. Tudo se mantém, não vamos mudar, alterar nada dessas questões que já são previstas em normas e serão mantidas. Mas a grande diferença é que ao invés de trabalhar em percentuais por níveis, é uma nota de corte. Então a classificação, né, aquela preocupação que às vezes, mas eu não posso ter uma não conformidade. Por que essa mudança, Vivian? Porque a gente entende que assim, a não conformidade, a própria metodologia prega, né, que a gente precisa aprender com os erros, a gente precisa estimular aí que se tenham ações concretas e efetivas a partir das não conformidades. Então, a intenção é de trazer uma maturidade maior até para as organizações de saúde, de entender que eu tenho sim, né, eu posso ter a não conformidade desde que eu consiga trabalhar ela de forma efetiva, tentar solucionar ela dentro da minha instituição. Então, a intenção foi tentar mudar um pouco, trazer uma maior fluidez para esse sistema de medição, mas no sentido de também fomentar mais essa maturidade na aceitabilidade das não conformidades dentro aí da organização. Mas eu já ia falar do requisito core, mas eu acho que você deve ter aí uma questão mais à frente do requisito, então eu vou deixar. Mas não vou dar spoiler. Vamos encerrar a mensuração primeiro. E mais uma dúvida. Sobre essa nota de corte, Gil, ela vai ser customizada por organização ou é uma nota de corte para todas as organizações de saúde? Uma única nota de corte? É uma única nota de corte, Vivian, tá? Metodologia é o mesmo padrão, tá? Não muda dependendo do perfil ou complexidade. É a mesma nota de corte para todas as organizações. E vamos aos requisitos core, né? O que são os requisitos core? Como eles aparecem? O que quer dizer, primeiro, o que é um requisito core? E como eles vão aparecer no manual? Vai ser dentro de cada NA, dentro de cada subseção? Vai ser obrigatório, não vai ser obrigatório? O que são eles e como eles vão se comportar na metodologia? Tá. Os requisitos core, desculpa, desde o início nós falamos assim, sabem aqueles requisitos, gente, que o avaliador chega na instituição e ele diz assim, esse não pode faltar, esse aqui tem que ser conforme. Esse não dá, esse não tem como, esse não aceito. São esses requisitos, são os requisitos que foram entendidos aí por todo o grupo que participou da revisão como requisitos essenciais e fundamentais dentro de cada subseção e, consequentemente, em cada nível daquela subseção. Então, o manual, vocês vão perceber como que nós optamos para identificar esses requisitos core para que eles pudessem chamar a atenção de vocês. Todos eles virão com um fundo de uma cor diferente.
Então, eles estarão sinalizados lá, a cor de fundo do requisito, porque o manual ele vai estar composto, em cada página vai ter uma tabelinha, onde você vai ter o requisito, a orientação e a sugestão de evidência. Então, naquele item que é o requisito core, aquele fundo ele vai estar pintadinho num verdinho claro. Então, vocês vão conseguir identificar de forma bem fácil qual que é esse requisito core ou não core dentro do manual. Então, ele está dividido por subseção e dentro de cada subseção, nos seus respectivos níveis, tem os seus requisitos core. Mas os números não são muitos, né, Vivian? E assim, são aqueles que de fato são os essenciais. Então, a gente entende que isso vem para agregar e até auxiliar a organização no sentido daquilo que realmente não pode faltar, né? E você sabe que essa é uma pergunta que sempre as organizações fazem para a gente. Na minha subseção ou na minha área foram apontados 20 itens. Por onde eu começo? Qual que é o mais importante? Eles têm um anseio de priorização, né? Sim. E agora a gente já vai ter essa resposta na nova versão do manual. A Fabi pergunta aqui pra gente. Para os serviços que iniciam a acreditação no manual 2018, estou entendendo que quando ela fala que inicia é porque já foi certificado na versão 2018. Todo o primeiro ciclo se mantém no manual 2018? Sim, perfeito, isso mesmo, tá? Independente dela ter realizado ou vai realizar ainda até final de ano a avaliação no 2018, ela vai manter o ciclo todo, bem como se ela, por exemplo, no início do ano que vem, até aproveitando, Vivian, para as organizações que têm a validade do certificado, né, que vai vencer entre um período início do ano, que a princípio, por enquanto, está de janeiro a abril, nesse período, um pouco diferente aí da outra versão, nós vamos disponibilizar a possibilidade da organização de saúde escolher, juntamente com a IAC, se ela vai querer optar, né, na recertificação para uma nova versão 2018 ou então a versão 2022, coisa que não existia. E aproveitando esse gancho, Vivi, uma coisa importante que a gente tem visto até algumas pessoas perguntarem, e até assim, mas como assim, a partir de janeiro, uma organização entrante, ela obrigatoriamente já vai ter que ir para uma nova versão 2022, ela não tem tempo de se preparar ou não vai ter tempo? Então, eu queria ressaltar, gente, que desde abril a ONA vem realizando webinars aí gratuitos, disponíveis no YouTube da ONA, falando dessas grandes mudanças, trazendo os conceitos novos, inclusive ciclos de webinars com todas as IACs, onde com cada uma das IACs nós falamos de um conceito novo que está sendo abordado dentro do manual. E lembrando, né, gente, a essência do manual, ela não muda, né, Vivian? Então, assim, por mais que estamos aí inserindo nessa nova versão conceitos novos, né, ou requisitos novos, ou um reajuste dos requisitos que estavam anteriormente, ou fortalecendo alguns pontos que já existiam, mas essa essência, ela não muda. Mas vale ressaltar isso, que, assim, um pouco diferente até dos outros anos, a UNE já iniciou de forma bem, com muita antecedência, esses webinars, justamente no intuito também de ajudar as organizações já a irem se preparando. As principais mudanças, assim como eles também têm fazendo, replicando aí toda essa comunicação. Perfeito. E eu queria só ressaltar, então, para que fique claro para todo mundo que está nos assistindo, quem ainda não é acreditado a partir e quer se certificar a partir de janeiro do ano que vem, já entra na versão 2022. Isso. Para quem já é acreditado na versão 2018, vai poder escolher até dia 30 de abril se vai adotar a versão 2018 ou se vai adotar a versão 2022, para que a organização também tenha tempo aí de se adequar. A partir do ano que vem, os avaliadores do IBS já estarão realizando as avaliações na nova versão do manual também, ou na antiga, para as organizações que optarem pela versão 2018 na recertificação. Tem mais algumas perguntas, eu juro que eu vou tentar responder todas aqui, mas fica o nosso compromisso, né, se a live cair, de que se alguma pergunta ficar sem resposta, vocês vão só aguardar 5 minutinhos após o término da live, que a gente vai abrir uma caixinha de pergunta, para vocês continuarem perguntando, ou reperguntarem aquilo que não deu tempo de responder, que eu vou estar em contato o tempo todo aqui com a Gil nas próximas 24 horas para tirar todas as dúvidas de vocês. Tem um monte de gente aqui falando, olha, sou de tal lugar, sou de todos os cantos do Brasil, sou aluno do IBS. Que legal. Não vai dar tempo de eu ler tudo, me perdoem, mas eu quero focar aqui nas perguntas, tá? Feliz pela APS.
Pessoal elogiando aí a inclusão da Que PS. A Gabi bom. pergunta, quais as principais mudanças da forma de pontuação e critérios de elegibilidade para instituições de saúde? Bom, forma de pontuação a gente já falou. Critérios de Isso. elegibilidade, as principais mudanças também a gente já disse, né? Os novos escopos. Agora, de Isso. elegibilidade em relação ao que a gente cobrava antes, por exemplo, ter CNPJ, CNES, as licenças necessárias de acordo com o serviço, isso tudo continua, né? Nada mudou. Perfeito, 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 Vivian. Perfeito. Aí até eu falo, este apoio e incentivo é fundamental para que instituições públicas tenham acesso. Muito bom. Regina, que maravilha, certamente contribuirá mais. Eu vou direto nas perguntas, depois eu volto nos comentários. Aqui são solicitações do pessoal para entrar ao vivo. Por enquanto não vai dar. Mas depois manda um direct pra gente. Márcia é sempre muito esclarecedor. Aqui, mais uma pergunta. Qual o objetivo da autoavaliação? A Gil acabou respondendo. Camarguinhos, as instituições já acreditadas em nível 2, pleiteando nível 3, também fazem a autoavaliação? Vou deixar você responder. Isso. A partir do ano que vem, o que acontece? Ó, a partir do ano que vem, uma organização que ela, o exemplo que ele está dizendo, né? Está no nível 2, ela vai querer ir para o nível 3. O que acontece aí? É um upgrade. Né? Então, nesse upgrade, ela vai sim também passar pela autoavaliação, vai fazer parte desse processo, mas só a partir de janeiro de 2022, tá bom, gente? Perfeito. Deve estar incrível este manual. Otimista com as melhorias, ó, só rasgação de elogios. Muito bom, muito bom. Jazilda pergunta, dentro de governança clínica, como que laboratórios de análises clínicas faz as auditorias clínicas? Clínicas no sentido do processo clínico? Ó, gente, a governança clínica, como ela traz os pilares, né, da auditoria clínica, bem como na questão dos riscos, os outros pilares que ela traz, o que vocês vão ter que olhar? O laboratório, ele faz parte lá da trajetória do paciente, né? E ele fazendo parte da trajetória do paciente, a auditoria clínica, ela vai ser realizada, aí vai depender do método que vocês vão utilizar. Mas, por exemplo, né, eu estou imaginando aqui que você vai fazer uma avaliação lá do prontuário de toda a trajetória do paciente e você vai enxergar lá no prontuário essa trajetória do paciente, a inserção do laboratório, né? O quanto que o laboratório está conseguindo entregar ou realizar todas as entregas de forma efetiva, consistente, de maneira que o apoio lá na tomada de decisão e no plano terapêutico do paciente possa ter a continuidade que se espera e atender lá as metas e os objetivos que se esperam aí em toda a trajetória do paciente. Não sei se fica à vontade, Vivi, se quiser complementar. Não, é isso mesmo. E acho que é importante ressaltar que todos os requisitos já estão parametrizados, né? Dentro de cada instituição. Perfeito. Com o fundamento de governança. Além de cada requisito já trazer sua explicação de como atender, das evidências sugeridas. Então, não ficarão dúvidas até para essas organizações que podem se sentir um pouco distante do conceito, né? Por conhecer o conceito clássico. Mais uma pergunta da Fabi, perguntando aí se não vai poder zerar nos requisitos core. Importante essa pergunta, gente. Ó, lembra que eu falei da nota de corte para os requisitos? A diferença vai ser que para os requisitos core, a nota de corte ela vai ser um pouco maior, né? Não dá para ser a mesma nota de corte também, né, gente? Então, assim, o que vai acontecer? A classificação é a mesma, independente, classificação que eu digo conforme, não conforme, parcial conforme, ela é a mesma, tá? Para requisito core e requisito não core. A diferença é que a nota de corte ela é maior, tá? Enquanto que eu tenho aqui, por exemplo, uma nota de corte de 80% para os requisitos totais, a nota de corte para os requisitos core será de 90%. Mas quando eu falo requisitos totais, são todos os requisitos, independente de core ou não. E depois separa-se somente o core, e aí tem essa nota de corte que é um pouco mais apertada, até para fazer sentido, né? Uma diferenciação aí entre o que é core e o que não é, tá? Mas importante a pergunta dela. A Karine pergunta alguma dica sobre como iniciar as evidências de CCIH nível 1, algum doc que explique os itens. Pessoal, o melhor documento que vocês vão ter com caminho mastigado, beabá, passo a passo do que precisa fazer, né? E olha que a gente suou para descrever cada requisito, né? Foram muitos profissionais aí envolvidos, como eu já citei.
A melhor referência é o manual. O manual, gente, agora Sem vai dúvida. estar mastigadinho para vocês, dizendo o que vocês vão precisar fazer. Tem um pessoal aqui falando, a Arilone, que é de Ceará, que também está no processo de acreditação. Parabéns. Garcia Flavinha fala, somente IACs ou avaliadores podem ministrar cursos sobre o novo manual da ONA. Ótima live. Ah, que bacana, obrigada. Não, qualquer organização pode. A gente sabe que tem várias empresas, por exemplo, de consultoria, que ministram cursos, né, para que os clientes ou, enfim, outras organizações possam entender aí os requisitos. A questão, gente, é que só esses cursos só podem passar a ser realizados na versão 2022 a partir do lançamento, que é o dia 18 de novembro. Mas fora isso, né, à frente aí do dia 18 de novembro, continua a mesma coisa, não, essas questões não mudaram, tá? Não tem problema não, é só questão aguardar aí o lançamento do manual, tá? Lançamento existe oficial. uma diferença que é importante, relevante, que é o curso de atualização do manual e o curso de formação de avaliadores. Então, esse curso de formação de avaliadores, só a IAC que pode ministrar. O curso de preparatório de avaliadores, só a ONA pode ministrar. Esses dois cursos são necessários para seguir a carreira de avaliador. Agora, o curso de atualização, quem fizer o curso de atualização, por exemplo, da ONA, pode replicar o conhecimento aprendido, assim como o conhecimento aprendido aí. Perfeito. Perfeito. Importantíssimo, Vivian. Muito bom. Que bacana, muitos comentários. É importante adequar a metodologia de auditoria clínica, exemplo tracer, pontual e etc. Então, os tipos de auditoria, né? Acho que ela falou lá para o pessoal do laboratório, que perguntou, né? Então, ela falou da importância da adequação do tipo de metodologia. E Scott pergunta quais as mudanças mais importantes foram parametrizadas para pronto atendimento. Pessoal, tem material que a gente publicou, pelos minutos que ainda nos faltam, deu já uma live, né, que a ONA já fez sobre pronto atendimento. Tem bastante material lá no YouTube da ONA e tem material também que o IBIS publicou aqui nas nossas mídias. A live vai ficar salva, como sempre vai ficar salva. Live sensacional, live ótima. Tempo acabando, que pena! Já tem data. Mas muito legal. Acesso ao manual. Acesso ao manual, pessoal, relembrando, dia 18, né, a partir da próxima semana, mais ou menos, pelo que a Gil falou, as vendas já estarão disponíveis para acesso ao manual digital no dia 18 de novembro. O manual físico vai sair em meados de dezembro, mas, de novo, save the date, 18 de novembro, vocês já estão com esse instrumento maravilhoso na mão. Esfreguem as mãos, arregacem as mangas, levem esse desafio para a organização de vocês, porque agora está mais claro para conquistar a acreditação, o caminho, a jornada que as organizações vão seguir. O manual ele trouxe um pouco mais de clareza e certamente o IBIS vai ter um grande privilégio de acompanhar essa jornada de vocês e apoiar esse processo que vocês vão querer adotar na organização. Gil, queria agradecer imensamente de novo pela generosidade de sempre, por compartilhar aí tanto conhecimento, tirar tanta dúvida do nosso pessoal que nos segue, da nossa audiência. E quem não conseguiu assistir, quem vocês sabem aí dos profissionais, colegas que não conseguiram assistir, encaminhem essa live, que ela é super importante, inclusive para incentivar e mostrar que vai ser possível para qualquer organização e vai ser mais fácil, mais claro para as organizações adotarem a metodologia a partir do próximo ano, tá bom? Pessoal, obrigada. Obrigada, viu, Vivian? Obrigada mesmo pelo convite e esperamos que vocês possam adorar, amar esse manual, que eu tenho certeza que vocês vão, viu? Beijo grande, obrigada a todos aí pela presença. Obrigada, Vivi, e ao IBIS também, em nome da ONA, pelo convite, tá? Obrigada, tchau, tchau. Tchau.